A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? O devocional de hoje é sobre o perdão. Algumas pessoas possuem uma grande dificuldade em perdoar, mas Deus nos ensina que mesmo que nosso irmão peque 70 vezes 7 contra nós, deveremos estar de coração aberto e quebrantado para perdoar. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22 nos diz: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. No versículo 21, nós podemos ver que todo ser humano erra. Todo ser humano ele é pecador e todo ser humano corre o risco de pecar contra o próximo, contra Deus. Então, precisamos entender que o nosso próximo também pode pecar contra nós. Paulo e Barnabé, por exemplo, tiveram desavenças, conforme nós podemos ver em Atos, capítulo 15, versículos de 36 a 41. Em Atos 15, 39, mais especificamente, nos diz que a desavença entre os dois foi tão grande que os dois se separaram na viagem missionária. Deus deseja que nós vivamos em paz, porém, quando existir conflitos entre nós, que sejam resolvidos de forma pacífica, com perdão mútuo, seguindo os padrões bíblicos. Na segunda parte do versículo 21, Pedro coloca o número 7 como referência de número de vezes a se perdoar o próximo. E naquela época, os rabinos eles consideravam que o máximo de vezes que poderíamos perdoar o próximo seria de 3 vezes. Passado disso, não mais. Porém, no versículo 22, Jesus lhe responde que não era necessário perdoar 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. Aqui, o 70 vezes 7 não é um número exato, não é um número de referência para o perdão. O que Jesus quis dizer é que não há limites para o perdão. E podemos ver isso porque logo depois de responder a Pedro, Jesus conta a parábola do servo incompassivo, em Mateus 18, 23 a 34, que diz assim: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Jesus demonstra a Pedro que o perdão não se tem um limite. E quem tende a botar limites, infelizmente, é o ser humano. Nós devemos lembrar que quando pedimos perdão ao nosso Deus, Deus pega o nosso pecado e joga no mar do esquecimento. E por que nós temos que colocar limites em perdoar o nosso próximo? É muito comum a gente falar assim: olha, se acontecer de novo eu não vou perdoar. Eu não vou perdoar por causa disso, disso e disso. Mas a parábola aqui
deixa claro que nós devemos perdoar para sermos perdoados pelo Pai. Outra coisa que precisamos entender é que 10.000 talentos era uma dívida impagável para a época. Ou seja, nossa dívida, os nossos pecados foram pagos com preço de sangue, com o sangue de Jesus, por um valor que nenhum ser humano, ninguém é capaz de pagar. Ninguém chega perto sequer de pagar. Se Jesus pagou pelos nossos pecados por um valor indizível, por que nós não podemos perdoar o nosso próximo? O perdão não é uma coisa opcional, o perdão é algo divino. O perdão, por mais difícil que seja, e ainda que a nossa sociedade coloque em nossos pensamentos que existem coisas que são imperdoáveis, o perdão deve ser concedido, porque Deus, através de Cristo, nos perdoa sem limites. Que possamos aprender com essa passagem que, se não perdoarmos o nosso próximo, Deus também não irá nos perdoar. Tenhamos em mente que o perdão ao próximo, aqueles que pecam contra nós, não tem nenhum limite. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Paizinho querido, Criador dos céus, da terra e de todo o universo, graças te damos pela tua bondade, graças te damos pela tua misericórdia e pela tua bondade. Tu és bom, tu és maravilhoso, verdadeiro e não há outro, Senhor Deus, igual a ti. Obrigado pela mensagem de hoje, que o Senhor nos ensinou, ó Pai, que o perdão é algo ilimitado, que não devemos limitar o perdão ao nosso próximo, porque Tu, ó Pai, através de Cristo Jesus, não limitou a nós o nosso perdão, pois somos pecadores e não merecíamos, Deus, esse perdão, mas através de Cristo, que derramou Teu sangue na cruz, por preço indizível, ó Senhor Deus. Tu perdoaste os nossos pecados e joga os nossos pecados no mar do esquecimento, ó Pai. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém.